Olá pessoal, a partir deste mês de abril nós vamos fazer um resgate da história das termas de Marcelino Ramos. Vamos ouvir algumas pessoas que conhecem fatos históricos, que acompanharam a perfuração do poço e o progresso do nosso balneário. O nosso primeiro entrevistado é o senhor Osni Auler, um marcelinense que não mora mais em Marcelino, mas que esteve lá no dia em que o poço termal foi perfurado. Você recorda na época que foi perfurado o poço lá em Marcelino? Como que foi a história lá? Sim, me lembro bem. A Petrobras veio lá para procurar petróleo, ficaram mais ou menos um ano, veio engenheiros diversos, até a minha mãe alugou a parte de baixo da casa para um dos engenheiros, e daí eles começaram a perfurar e, como você sabe, não acharam nada, né? A intenção inicial era o petróleo mesmo. Era petróleo. Eles já tinham aberto em diversas outras cidades do Brasil e nenhuma das perfurações deu certo de achar. E daí eles fecharam tudo com cimento, com concreto. Lacraram o poço. Lacraram o poço. E daí, mais tarde, o pessoal começou o movimento em Piratuba primeiro, começou a funcionar lá em Piratuba, né, as águas, né, que eram o mesmo sistema, daí viram que estava dando bem bom resultado lá em Piratuba, daí o pessoal de Marcelino Ramos começou a pedir, se mobilizar para a reabertura. Para a reabertura. Isso foi a reabertura foi depois de 60, não tenho ideia assim. Foi na época de 70, né? Mas 69, falando, 70, né? Agora estão comemorando 52 anos, né? Mas daí foi uma, digamos assim, quando no dia exato, né, já estavam anunciando há mais dias que a água ia jorrar. Já estavam anunciando. Já estavam anunciando, né? E daí nós fechamos a agência do banco lá, o outro banco também, e daí o pessoal foi lá aí à tarde, né? Depois da tarde foram para lá, a cidade, bastante gente foi lá para ver. Um momento histórico, né? Foi um momento histórico e o pessoal realmente estava esperando por isso, né? E daí foi final de tarde, você recorda o horário mais ou menos? Depois das 3 horas, daí naquele dia não deu certo, né? Não atingiram, né? Porque estavam continuando sempre a perfurar, né? Uma grande profundidade, né? Já estava quase no lugar onde é que ia ter água e coisa. E daí, no outro dia, daí continuaram a perfuração durante a noite, porque eles trabalhavam sempre 24 horas lá. E daí no outro dia, então veio a notícia que ia, daí nós fomos para lá e daí estacionamos os carros lá assim, bem longe, né? Já tinha gente pedindo para não ficar muito perto, mas o pessoal mesmo assim começou a se aglomerar. Perto do local da perfuração. Perto do local, e daí o pessoal da Petrobras pediu para se afastar, né? Que o jato ia ser forte, né? E coisa, né? E daí deu para sentir aonde a gente estava que a terra estava tremendo. Estava tremendo. Estava tremendo. Estava a que distância mais ou menos da... ali eles já pediram, eles sabiam que ia acontecer isso, né? Eu acho uns 50 metros, nem isso, né? Já era na parte de baixo lá, né? E o senhor visualizou o momento que a água saiu. Sim, daí a terra tremia. A terra tremia, a gente sentia, não era um tremor muito forte, né? Mas daí começou a sair muito barro, muito cimento, muito concreto, né? Mas lodo, né? De repente, em questão de alguns segundos assim, daí o jato estourou na altura que não sei se eles hoje ainda ligam lá o que, mas foi muito alto. Foi muito alto. Uma pressão forte. Muita pressão, mas daí eles deixaram correr, né? E ficou uns 2 dias sempre saindo aquele jato. Barro, concreto e coisa, né? Para limpar bem. Para limpar bem, para depois daí já estava com a válvula
pronta, né? Uma válvula grande, né? Para segurar, né? E coisa, né? E daí depois começou a funcionar. Daí então... E era água termal mesmo. O pessoal já no início já percebeu que era água de boa qualidade, sim. né? Uhum. E assim, daí começaram primeiro, fizeram a casinha com algumas banheiros, né? Com uma chuveirinho. Chuveiro, mas também com local fechado, né? Local fechado, assim, acho uns 10 banheiros ao redor e no meio então ficou a válvula que estava uns 3 metros para baixo, assim, sempre quando eles precisavam descer lá, precisavam usar uma escada. E ao redor do poço tinha esses chuveirinhos fechados. Daí mais tarde começaram a construir ao redor da válvula, sim, mas depois, mais tarde, então começaram a construir aqueles chuveirinhos lá fora. Externos, né? Externos. Tinha umas 3 fileiras, assim, de chuveiro e tinha uma parte, assim, que para as crianças, né, assim, que ficavam uns 2 metros, assim, uns 20 centímetros de água, assim, né, para as crianças ficar lá dentro e coisa, né. Na época da perfuração do poço, o senhor lembra se deu muita repercussão em toda a região, o fato de encontrado a água, foi muito comentado? Realmente foi bastante comentado, né, daí o pessoal já vinha antes de já poder tomar banho, já vinham para ver, né? Porque eles deixaram bastante tempo ligado, assim, né? Virou uma atração. Foi uma atração muito grande e o pessoal estava esperançoso, né? Que, né? Sempre não precisavam ir a Piratuba, nesses lugares onde tinha, né? Porque daí mais tarde já tem agora em Machadinho, né? Abriram os outros lugares, né? Em outros lugares, mas ali realmente, e Marcelino com isso se empolgou de novo, né? Porque eles tinham, não muito tempo atrás, eles perderam nós perdemos a Recrusul lá, né? E aquilo foi um baque para a cidade, ainda mais de 80 famílias foram embora, né? E mexeu bastante com a economia local, né? Mexeu bastante com daí o pessoal começou a ficar esperançoso por asfalto e coisa, né? Que nunca veio, né, e coisa, né, depois, agora, né, depois de anos, daí fizeram asfalto de Marcelino a Erechim, daí, né, por viadutos. E o senhor lembra como é que era o balneário antigamente? O senhor passou essa época aí, né? Sim, eu ainda estava lá e coisa, tá vivo na memória ainda essas imagens lá embaixo aí. Eles construíram diversos banheiros sanitários lá e uma primeira piscina. Piscina também. Coberta foi a primeira, né? Não, mas era bem pouco, né? Ali não... Mas o ali ia nos chuveirinhos lá, era né? Chuveirinho bem disputado. Bem disputado. E daí o pessoal tinha aqueles barracão que construíram ali, né? E só mais tarde que construíram daí uma espécie de restaurante, assim, rente à rua lá. Da família Marsaro foi. Não se sei recorda. quem que era. Mas era... assim, toda aquela parte lá embaixo foi feita né, e o pessoal ia lá e final de semana, assim, fazia um churrasco lá e coisa, né? Era bem provisório, né? Tudo provisório, né? Bastante barracas também existiam na época, né? Isso, bastante barraca e coisa, e daí... Mas foi com o passar do tempo a família Dobrovolsky construiu um hotel daí, o primeiro hotel de Marcelino, né? De madeira, né, e coisa, mas também fazia bastante movimento, né? Daí não era só final de semana, né?